Oi, gente rica! Hoje eu vou trazer informações assim mega interessantes para ajudar a enriquecer o seu estudo sobre o livro de Gálatas, escrito pelo apóstolo dos gentios Paulo. Quero lembrar para você que o meu objetivo com esse estudo não é assim ler, explicar versículo por versículo na Bíblia, porque isso você pode fazer na sua igreja, na escola bíblica, com seu pastor, com o padre ou com um grupo de amigos, entendeu? Mais uma vez eu quero deixar claro que o meu objetivo de ler a Bíblia toda nesse ano é assim oferecer a você assim, um panorama situacional, histórico, para quando você abrir a sua Bíblia e ler o livro em questão, você possa ter assim uma visão focada dos acontecimentos da época, entendeu? Para entender a razão das falas, dos argumentos e fazer assim uma relação com o conhecimento que você tem do mundo de hoje, para poder assim tirar o maior proveito do livro, que é assim uma bússola, gente, para encontrarmos o caminho de volta para casa. E o conteúdo da Bíblia é único. Então, prepare-se para estudar hoje comigo Gálatas, papel e caneta na mão. E se você está chegando aqui pela primeira vez, muito prazer, eu sou a Cristiane Oliveira, amante da palavra, discípula de Jesus Cristo de Nazaré, que é o meu amigo, o meu tudo, único e suficiente Salvador. E pode ser o seu amigo também. Basta você abrir a porta para ele entrar. Se você não sabe como é que faz isso, me manda um direct para o meu Instagram, que está aqui na descrição, aqui embaixo nesse vídeo, e eu explico para você como. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Bom, agora eu quero pedir para você que está aí do outro lado da telinha, que está me ouvindo e me vendo, que deixe o seu like para me ajudar a mostrar ao YouTube que o meu vídeo é relevante. Inscreva-se também no meu canal, apertando uma caixinha vermelhinha que eu deixei aqui. E ao final compartilhe com pelo menos um amigo, uma amiga que você ama para receber essas informações que eu vou dar para você agora, tá bom? Simbora! Bom, vamos lá. De cara, Gálatas assim já nos traz muitas dúvidas, porque os próprios historiadores, eles abrem assim um leque de possibilidades, de lugares, de data, de para qual destinatário, entendeu? Paulo enviou essa carta. E eles não chegam a um denominador comum, mas nos apresentam assim várias opções que eu vou te explicar agora. Diferentemente dos outros livros, né? Por exemplo, na semana passada eu falei sobre 1ª e 2ª Coríntios. Se você não viu, vá lá assistir. E expliquei que Paulo escreveu as duas cartas ou mais que formaram essas duas epístolas para os cristãos que ele formou na cidade de Corinto, na Grécia. Entretanto, Gálatas não é uma cidade, não é uma igreja ou uma comunidade. Gálatas era assim uma região que hoje faz parte da Turquia asiática. Porque se você não sabe, a Turquia é o único país no mundo que tem uma cidade chamada hoje Istambul, já teve vários outros nomes, e onde eu estive no final de 2019, e que faz parte assim dos dois continentes, entendeu? O oeste pertence à Europa e o leste pertence à Ásia. Norte, sul, leste, oeste, isso mesmo. E eu fiz um passeio de barco, né, pelo Mar Mármara e do Mar Negro. E essa semana eu fiz o meu TBT sobre Istambul. Vá lá conferir as fotos no meu Instagram, que está aqui embaixo na descrição, que é assim uma cidade pesada de história. Bom, vamos voltar para o livro de Gálatas? Você entendeu a confusão que eu comecei a explicar? A Galácia é assim uma região para onde Paulo fez a primeira viagem missionária. Ele foi para o sul e foram criadas 4 igrejas: Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. E em cada igreja eles elegeram um presbítero, né? E na segunda viagem, Paulo foi para a Galácia do norte, para a região da Ancira. Então a carta de Gálatas não foi endereçada a uma igreja, mas assim para várias nessa região, entendeu? E alguns especialistas, eles dizem que Paulo escreveu essa carta quando ele estava lá em Éfeso. Outros dizem que ele estava na Macedônia. Outros acreditam que ela foi escrita da Antioquia da Síria. E tem gente ainda que diz que ela foi escrita diretamente de Corinto. Ou seja, olha a loucura. E as datas também estão variando, desde o ano de
48 até o ano 53 depois de Cristo. Então faz as contas, 48, 5 anos de diferença, né? No entanto, nada disso fará tanta diferença quanto o conteúdo dessa carta, que incrível. Bom, se eu tivesse que fazer um resumo com apenas uma frase do livro de Gálatas, seria: o princípio da salvação vem pela graça de Deus, que ofereceu seu Filho Jesus como cordeiro, e nós alcançamos por meio da fé. Esse é o maior motivo para que Paulo tenha escrito essa carta para aquelas igrejas, entendeu? Porque muitos judeus que acreditaram em Jesus, assim como todos os apóstolos, inclusive Paulo, né? Não pense você que a palavra do Senhor nos alcançou por causa de algum povo que não fosse o povo judeu. Assim como os cristãos culpam os judeus, né, pela morte de Jesus, também deveriam agradecer a eles que fizeram o ID de Jesus e que levaram o evangelho para todos os lugares. Isso é muito importante, entendeu? Porque eles foram assim a luz do mundo, que obedeceram Jesus. Quem você acha que foi Paulo, Pedro, João, Marcos, Tiago e tantos outros discípulos? Gente, eles eram todos judeus. Parem de achar que eles eram evangélicos, protestantes, católicos, porque essas religiões não existiam naquela época. Eles eram seguidores do caminho, está lá na Bíblia. E Jesus era o líder do caminho. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você só vai ao Pai através de mim, né? E essa revelação dos judeus protagonistas dessa história, eu recebi diretamente em Israel, de um judeu messiânico. Judeu messiânico é aquele judeu que acredita em Jesus, tá? E eu fiquei chocada quando eu ouvi isso pela primeira vez, porque eu vi a vida inteira os apóstolos como se fossem assim meus amigos, meus colegas cristãos, entendeu? E de repente, eu vi que não era isso. E a Igreja Católica também chama todo mundo de santo. São Paulo, São Pedro, São João. E deveria nos chamar da mesma maneira, porque santo não é aquele sem pecado. Porque na Terra só existiu um sem pecado, que foi Jesus. E ninguém chama ele de Santo Jesus, São Jesus, né? Porque ele simplesmente é o Verbo que se fez carne, como disse João lá, né? E Deus disse lá em Levítico, né? Sejais santos, porque eu sou santo. E é isso que a gente precisa procurar ser. Os discípulos de Jesus, eles foram chamados pela primeira vez de cristãos lá em Antioquia. E foi assim de uma forma bem depreciativa, tá? Assim, para você ter uma ideia, é como se hoje, assim, algumas pessoas me chamassem de negacionista ou de terraplanista. Sabem de nada, né? Esses que acham que estão me depreciando, né? Eu descobri isso quando estudei Atos e fiz o terceiro vídeo dessa playlist que você deve ver, se você não assistiu ainda, tá? E vá lá em Atos 11:26 para confirmar o que eu falei. Não acredite simplesmente nas coisas que qualquer um fala para você. Vá lá na Bíblia, abre, busque confirmar. Isso é muito importante para o seu crescimento espiritual, entendeu? E aí, qual foi o objetivo de Paulo ao escrever Gálatas? Acabar com o legalismo. Paulo chegou nessa região trazendo o evangelho de Jesus, convertendo pessoas simples que eram do campo, lá da Galácia, fundando comunidades. E aí o que aconteceu? Atrás dele vieram judeus, que também acreditaram em Jesus, mas que achavam que os gentios precisavam seguir todas as leis, precisavam se circuncidar, precisavam virar judeus. E acusavam Paulo de estar buscando a aprovação humana e anunciando um evangelho fácil, sabe? Então Paulo, que era um homem enérgico, ousado, fez de tudo e usou a palavra maldição, do grego anátema, para todos aqueles judeus e não judeus que estavam tentando destruir não o trabalho dele, mas a obra de Deus,
trazendo não as boas novas, mas as mais novas. Paulo deixa claro que as boas novas que ele proclama foram assim recebidas diretamente de Jesus ressuscitado. E foi Deus quem o fez apóstolo dos gentios, não foi ninguém não. Ele não aprendeu o evangelho com nenhum outro judeu messiânico, com os apóstolos direto que andaram com Jesus, entendeu? Antes dele. Mas ele ficou 3 anos na Arábia, sendo preparado pelo Espírito Santo de Deus, pelo Senhor, para apresentar o evangelho com base teológica aos gentios. E quem são os gentios? Sou eu, você, aquele povo que estava lá naquela região da Galácia, entendeu? Sem que a gente precise se tornar judeu para ser filho, ser filha, ser herdeiros de Deus. A questão que Paulo aborda nesse livro é a de que não seria exigido dos Gálatas e nenhum dos gentios que se tornassem judeus para que pudessem se juntar ao povo de Deus e participar das promessas. Lembra das promessas que Deus fez a Abraão, que todas as famílias seriam abençoadas? Muito de nós, a gente não percebe nessa carta, porque Paulo foi chamado por Deus exatamente porque ele era judeu, zeloso e cuidadoso da palavra de Deus. Ele aprendeu com Gamaliel, e eu já falei no último livro, né, que é assim um dos mestres mais instruídos e mais cultos do judaísmo da época de Paulo. E Paulo era assim um observador muito mais rigoroso do que os próprios legalistas que ele estava ali se opondo nessa carta de Gálatas. Paulo era assim rigoroso pra caramba, ele sempre foi assim um amante da palavra, um seguidor da lei, um estudioso, muito mais zeloso do que todos os outros rapazes da idade dele. Ele era assim ambicioso. E a única coisa que mudou após ele conhecer Jesus foi assim a direção que ele tomou, entendeu? No mais, ele continua assim sendo a mesma pessoa zelosa, ambiciosa, amante da palavra. Paulo não andou com Jesus nos 3 anos do ministério dele, como os 12 discípulos andaram. E depois da queda dele, né, de cavalo, lá no caminho indo para Damasco, que você acompanha em Atos, ele teve apenas uma vez em Jerusalém com Pedro e com Tiago, que é irmão de Jesus, mas foi assim, ele nem teve tempo para discutir a versão das boas novas, tudo que ele aprendeu durante 3 dias, o que ele aprendeu diretamente com Deus, entendeu? E depois disso, ele teve outro encontro somente 14 anos depois, gente, uma vida, imagina. E nessa visita, eles chegaram a ser um acordo juntos sobre quais princípios de evangelização dos gentios, né? E depois disso, é que essa carta aos Gálatas foi escrita antes mesmo do Concílio de Jerusalém, que está lá falado, que fala em Atos, né? E para ele provar que Pedro não era um apóstolo maior do que ele, Paulo repreendeu Pedro abertamente em relação a uma atitude dúbia que ele teve em relação aos costumes judaicos, quando ele estava na Antioquia. Leia o capítulo 2, a partir acho que do versículo 11, para você poder entender, entendeu? E o mais legal de tudo é que a amizade de Paulo e de Pedro, mesmo Paulo tendo exortado Pedro, é que a amizade deles em Cristo Jesus era tão genuína que suportou essa grande prova. Hoje, quando uma pessoa fala alguma verdade para você, na sua cara, você não gosta, você simplesmente faz o quê? Descarta essa pessoa, você deleta essa pessoa da sua vida, das redes sociais. A verdade é que quem não consegue ouvir a verdade, quem não aceita ser exortado, não merece governar no reino de Deus. Porque a palavra de Deus diz que você não pode separar o joio do trigo com seu próprio julgamento. Você pode exortar, mas você não pode tirar a pessoa, porque é o Senhor quem vai separar. E para também de ficar achando que Jesus é só love, só amor.
Ai, Jesus é amor, o que ele prega é amor. Tudo bem, Jesus mordeu como um cordeiro. Mas pare de romantizar a Bíblia, vá lá em Apocalipse, para ver como é que ele vai voltar montado no cavalo branco. Ele julga e ele guerreia, sabe? Justiça, seus olhos são como chamas de fogo. E ele está vestido com um manto tingido de sangue. E da sua boca sai uma espada afiada com a qual ferirá as nações. Ele pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Você sabe o que é isso? Em seu manto, em sua coxa, está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Uau! Para de continuar por aí acreditando que tudo é paz, que tudo é love. E não corra para entrar pela porta estreita antes que a graça acabe e a porta se feche para você. Não queira estar entre aqueles que vão ranger os dentes e se esconder, sair correndo da ira de Deus. Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Gente, dá para imaginar a mente de Paulo analisando tudo que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, assim, através do judaísmo farisaico. Ele deve, assim, ter levado, assim, um tempo abalado, né? Para poder, assim, repensar, entender toda a estrutura de vários aspectos específicos que mudaram. Por exemplo, a natureza da expiação e do perdão que era antes. Deus havia construído toda uma história didática para o povo seguir e entender tudo até a chegada do Messias. O perdão era concedido com a morte de um cordeiro puro, que era sacrificado. O sangue dele era aspergido. Lembra da construção do tabernáculo no deserto quando saiu do Egito para a terra prometida? Depois lembra o templo que Salomão construiu para Deus em Jerusalém? E o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no lugar de Santo dos Santos para expiar os pecados do povo. Hoje a gente consegue visualizar, entender todo esse processo didático dessa construção, porque já passou e hoje nós temos a Bíblia que nos ensina tudo isso. Agora imagina Paulo tentando imaginar tudo isso para criar uma teologia, para mostrar todo esse entendimento que ele e todos os judeus receberam antes de Cristo, né? Quando Cristo estava vivo lá, e Paulo quando Cristo estava ressuscitado, e depois de Cristo, quando o véu se rasgou de cima para baixo, e Cristo entregou a si mesmo como Cordeiro de Deus pelos nossos pecados. Gente, é muito louco isso. Hoje a gente tem a Bíblia nas nossas mãos, completa, com 66 livros, e tem gente que nem abre para ler. E está dividido entre Antigo Testamento e Novo Testamento, entendeu? E mesmo assim, existem assim, inúmeras interpretações equivocadas. E naquela época de Paulo, ele estava escrevendo o Novo Testamento. Olha todas as cartas paulinas. Olha Atos, que não tinha ainda sido escrito por Lucas. Olha tudo que estava sendo preparado. E a igreja de hoje acha que pode interpretar o que Paulo disse da maneira que quiser. E às vezes faz dele assim um louco, né? Que hora diz que ali é boa, é santa, hora diz que não é. Eu fico imaginando se Paulo tivesse hoje aqui no nosso mundo, como é que ele ficaria colérico com esses padres, esses pastores, as pessoas que colocam palavra na boca dele, que ele não disse. E as pessoas não se preocupam em ir diretamente na fonte judaica para entender o porquê e para que ele estava falando. Paulo nunca escreveu contra a lei, mas contra uma doutrina que os judeus estavam tentando impor contra os gentios, porque Paulo guardava a Torá. Tenta imaginar Paulo tentando interpretar a autoridade da Torá escrita, da Torá oral, o significado, o papel do povo judeu, o lugar destacado da fé para a salvação, a importância da ética. Você consegue imaginar esse homem pensando e analisando tudo isso? Foi por isso que Jesus escolheu ele.
E não escolheu qualquer outro, porque nada acontece por acaso. Cada um carrega o seu propósito e Paulo precisou passar por tudo aquilo que ele viveu antes. Ele era um fariseu. Ele não deixou de ser, mesmo depois de conhecer Jesus. Ele era zeloso e ele precisava disso para dar cabo de construir as bases para que hoje é o cristianismo. E que hoje muita gente não consegue ter essa percepção, porque fica ali no rasinho, não mergulha. E fica apenas na teoria, como ficaram os judeus legalistas que Paulo estava condenando na carta aos Gálatas. Você está conseguindo perceber o que eu estou tentando trazer para você entender e refletir? Deus escolheu Paulo, porque não bastava entender o evangelho como este for apresentado aos judeus. Lembra que Jesus veio para os dele? Pedro, João, Tiago e outros estavam levando a palavra para os judeus. E Paulo foi chamado para ser levado para todos aqueles que não eram judeus. Deus precisava de um homem fariseu, colérico, como ele mesmo diz, né? Que ele era, porque ele era muito cuidadoso com a lei. E a lei é boa e perfeita. E Paulo precisava investigar o evangelho de uma maneira singular e diferente, para poder apresentar aos gentios, a nós. Porque o problema não é a lei. A lei nunca teve problema, gente. O problema somos nós, que somos pecadores, falhos, imperfeitos e que somos incapazes de cumprir toda a lei. Nem os 10 mandamentos a gente não consegue. A lei é boa. O mandamento é justo e santo. Jesus deixou muito claro, não penseis que vim revogar a lei, como os profetas. Eu não vim revogar, mas vim cumprir. Porque em verdade vos digo, enquanto não passar o céu e a terra, de modo nenhum passará do lei um só i, ou um só tio, sem que tudo se cumpra. Já passou o céu? Já passou a terra? Será que Jesus é mentiroso? E tem gente que fica por aí dizendo que a nova aliança mudou tudo. E aí eu pergunto, que tudo é esse? Tudo que Deus e que Jesus disseram, que está escrito aqui na Bíblia, a gente agora vai apagar? A gente pode chamar eles de mentirosos? Pare e pensa, reflita. Você acha que Jesus, como filho obediente, iria rasgar a lei que o próprio Pai escreveu nas 2 tábuas com o próprio dedo e entregou para Moisés? E depois essas 2 tábuas foram colocadas dentro da Arca da Aliança. Pensa. Isso tudo é só para você refletir. Pega assim esses insights que eu estou te dando e busque estudar mais. Tenha assim em sua mente, entendeu? Que a lei não salva ninguém. Porque quem salva é Deus. É Ele quem renova a misericórdia em nossas vidas todos os dias quando a gente acorda. Mesmo se a gente merecer, porque a gente não merece. Por isso que é graça. A Torá nunca foi dada por Deus para salvar ninguém, mas para guiar, para nos conduzir, para servir como parâmetro, para mostrar o que é certo e o que é errado, para mostrar o que o povo de Deus, que somos nós, devemos fazer para nos diferenciar do povo que não é de Deus. Tem uma parte também que fala sobre as obras da lei, que é super mal interpretada. Mas, na verdade, Paulo está se referindo a um documento que foi achado lá nas cavernas de Qumran, no Mar Morto, onde eu tive, né? Achado por arqueólogos, e assim, um documento extremamente legalista, que fazia alusão à lei e proibia os gentios de adorar a Deus, entre inúmeras outras proibições que estão escritas lá nesse documento. É a mesma coisa, só para você ter uma ideia, assim como a Igreja Católica, que criou dogmas e tradições, que muitas vezes algumas vão de encontro com o ensinamento de Deus. Quer um exemplo? Pega o Catecismo, criado por Santo Agostinho, e leia os 10 mandamentos. Depois pega em qualquer Bíblia, seja Bíblia católica, evangélica, a Bíblia judaica, e vai lá em Êxodo 20 e leia os 10 mandamentos.
O catecismo é uma interpretação com acréscimos e exclusões da lei de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu nesse documento chamado As Obras da Lei, que Paulo se refere em Gálatas e que as pessoas interpretam errado. Esse documento foram assim dogmas e tradições criadas pelos judeus que Paulo estava ali combatendo, porque eram contra a lei de Deus. Você está entendendo? Isso é muito sério, gente. Esse documento mostrava que nenhum gentio ia fazer parte do povo de Deus se não se tornasse um judeu. E é contra isso que Paulo vai de encontro, contra esse legalismo que se chama as obras da lei. Esse assunto é assim muito bem explicado por um rabino que eu gosto muito dele, que é o rabino Mateus Andona. Ele fez um webinar, né, com o professor Rodolfo, lá do CATES. Eles são de Belo Horizonte. Eu vou deixar o link deles do YouTube aqui na minha descrição, para você acompanhar, estudar, pegar os estudos dele, essa aula, fazer curso de hebraico, porque eles são homens de Deus e eu estou sempre aprendendo muito com eles. E eu compartilho isso com você, tá? Vamos voltar a pensar na mente de Paulo entre a diferença entre os judeus e os gentios. Os judeus eram um povo sagrado de Deus. Eles amavam Deus, eles acreditavam em Deus, eles não acreditavam em outros deuses. Eles estavam esperando pelo Messias, o Salvador. Eles receberam todas as promessas de Deus. Eram cumpridores da lei, guardavam o sábado e os mandamentos. Você tem que concordar comigo que era muito mais fácil naquela época converter um judeu para acreditar em Jesus do que converter um gentio. Muitos judeus creram em Jesus. E presta muita atenção na revelação que eu vou dar para você pensar e estudar muito sobre esse assunto. Muitos judeus não creram em Jesus porque o próprio Deus vedou os olhos dele, o entendimento deles, para que eu, você, pudéssemos ser alcançados. Uau, o que você está fazendo aí, Cris? Isso é um mistério. Anota no seu caderninho, porque em breve eu vou lhe mostrar onde é que está escrito isso lá na Bíblia. Porque quem já leu o meu livro, A Paz em Conflito, já sabe, né? Bom, essa revelação eu recebi em Israel, diretamente na fonte, ouvi da boca de um judeu que acredita em Jesus. E hoje você está tendo a oportunidade de ouvir da minha boca, se ainda não leu o meu livro, tá? Agora vamos continuar analisando, né? Os gentios. Por que Deus escolheu Paulo para ser o apóstolo deles, né? Os gentios, eles precisavam aceitar vamos dizer assim, uma nova religião e mudar completamente todos os princípios, todos os valores antigos que eles tinham, por causa das práticas pagãs. Eles tinham assim muitos deuses para tudo, né? Lembra da mitologia grega que eu já falei aqui em Coríntios? Depois eu vou trazer o nome dos deuses e os significados. A única religião com Deus único naquela época era o judaísmo. Todas as outras acreditavam em muitos deuses. Você consegue perceber essa complexidade? Por isso que Paulo ficou muito furioso com os judeus, que queriam trazer as mais novas para os novos cristãos. E eles, por serem assim muito volúveis, né, que eles estavam acreditando em Jesus, numa nova religião, eles estavam apaixonados por Cristo, que Paulo ensinou para eles. E aí eles começaram a ficar fascinados com os novos ensinamentos daqueles judeus judaizantes e legalistas. E Paulo desenvolveu os fundamentos do judaísmo transcultural, que veio a ser conhecido como cristianismo. Nós também não podemos esquecer que esses judeus fizeram sim muito mal para os gálatas, né? Tentando impor as regras do judaísmo. Da mesma maneira, se você parar para observar, que a Igreja Católica Apostólica Romana, na Idade Média, fez com os judeus também, forçando eles a se batizarem, a se tornarem cristãos sob ameaça de morte. Mesmo que eles não tivessem nenhum interesse e não tivessem a fé em Cristo, eles eram obrigados. Em meados do século II,
a igreja já era até mais gentílica, porque tinha mais número de gentios do que de judeus. Olha que loucura! E aí o que eles começaram a fazer? Mudar as datas, mudar os calendários, que a gente vai ver lá em Daniel, quando a gente lê o livro de Daniel. Eles começaram a celebrar o domingo em vez de continuar o sábado. Porque o sábado não foi dado para os judeus, o sábado está na criação do mundo. Vai lá, lê em Gênesis. E eles transformaram, né, a Páscoa judaica, o Pessah, na Páscoa cristã, para se distanciar do judaísmo. E no século IV, a igreja já exigia que os judeus se tornassem crentes. Hoje, a gente precisa assim, refletir sobre essas pressões dos dois lados, entendeu? Porque existem os judaizantes, mas também existem os gentilizantes, que somos nós. Imagina, só por alguns minutos, o que Jesus deve estar pensando, né, sobre a igreja dele, né, que produziu os seus legalistas dos dois lados, invertendo o gracioso dom de Deus da salvação para o seu próprio conjunto de regras, exigindo que todos os demais que não sigam essas regras sejam deletados, sejam excluídos. Isso é o que a gente vê hoje. Ah, você pensa diferente de mim? Então, eu vou te deletar. Basta um dedinho no meu smartphone, entendeu? E eu deleto você, porque você é uma ameaça para o Evangelho de Cristo. Você não pensa como eu? Tchau, tá bloqueado. Os que vivem pela confiança e fidelidade, tanto judeus quanto gentios, são os verdadeiros filhos de Abraão. Paulo declara que aquilo que o homem semear é aquilo que ele vai colher. Porque a colheita não vai ser de acordo com o que nós sabemos, mas de acordo com o que nós semeamos. Muita gente tem abundância de sementes no celeiro da mente. Mas se essas sementes não forem lançadas no solo apropriado para serem plantadas, não vão produzir frutos. Gente, eu tô suando, que calor. E você será conhecido pelos frutos. Semeia a semente dos pensamentos em palavras, em ações. Passa adiante. Seja assim uma torneira por onde vai escorrer, descer as sementes porque Jesus é o semeador, entendeu? A palavra de Deus sempre gera semente em alguma terra que você nem imagina, que talvez você nem venha conhecer. Abra o seu celeiro, entregue à terra as sementes para você não morrer com elas estocadas. E observe. Olha só quantos ataques a gente vê da igreja católica, as igrejas protestantes, das igrejas protestantes, a igreja católica. As pessoas são diferentes, mas Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. A palavra dele não muda. Deus não quer que as pessoas de outras nações virem judeus, mas ele quer que todos se tornem o seu povo junto com os judeus e recebam a promessa que foi para Abraão. Nós fomos enxertados na oliveira, somos co-participantes, mas a igreja quer se achar a própria oliveira. E existem leis para os judeus e existem leis para nós que somos gentios. Paulo em nenhum momento disse que os judeus não precisam mais guardar a lei depois de Cristo. O cristão que usa Gálatas para dizer que a lei foi abolida é porque não conhece o Deus que serve. Está completamente enganado na liberdade em Jesus. Porque livre é aquela pessoa que tem controle sobre a sua mente, sobre as suas emoções, sobre a sua carne, que domina o seu cérebro. Essa é a pessoa verdadeiramente livre em Cristo. A minha dica é estude mais e vamos trabalhar para a gente ser verdadeiramente livre. Paulo recomenda a circuncisão do coração. Talvez o seu coração precise ser circuncidado para deixar de ser um coração de pedra, para ser um coração de carne. Nós que somos cristãos precisamos aprender a ler a Bíblia no seu conceito original, como ela foi escrita e com qual propósito. A gente precisa ampliar a nossa visão para ver com os olhos de Deus. Bom, gente, é isso aí. Já estou há um tempão, 34 minutos. Eu espero que você
tenha curtido, sabe, esse ouro que eu tentei extrair do livro de Gálatas para ampliar a sua visão. Eu deixo um beijo no seu coração. Vai lá, leia Gálatas e, por favor, compartilhe esse vídeo com mais um amigo, pelo menos um amigo, uma amiga, porque você vai ajudar a ampliar a visão dessa pessoa, né? E que o Espírito Santo lhe inspire, lhe dê muitas revelações em nome de Deus, que você plante muitas sementes. Beijo. Fui, tô suando aqui. Tchau.